senhores e senhoras, vamos iniciar mais um debate do Tribunal do Júri. Já é o meu quarto hoje, parece um tirão. Agora está sendo julgado o nome do réu? Clésio Alves de Almeida. Clésio Alves de Almeida. O crime doloso contra a vida, razão pela qual foi constituído o conselho de sentença, com os 7 jurados que se encontram, aos quais eu imponho a cláusula de incomunicabilidade a partir de agora. Peço que os senhores e senhoras não mais se comuniquem com ninguém. Prestem atenção nas falas, tanto da acusação quanto da defesa. O jurado ele julga com base naquilo que ele ouve. A acusação terá um prazo para apresentar a denúncia sobre o réu, que pesa sobre o réu, e a defesa vai ter oportunidade de sustentar a sua absolvição. Ao final dos debates, nós iremos nos recolher na sala secreta para a deliberação final. Certo? Então, nesse momento, eu peço para a entrada do réu. Ô réu! Esse é reincidente. Acontece, né? Pega seu nome? Clezinho. Clezinho. Quer dizer alguma coisa para os jurados? Sou inocente. Bom, então agora nós vamos começar as falas de ambas as partes. O Ministério Público terá um prazo de 5 minutos para fazer a sua apresentação inicial e depois a defesa mais 5 minutos. Com isso, eu dou a palavra ao Ministério Público. Boa noite, meritíssimo senhor juiz da 19ª Comuna de Marca de Contagem. Boa noite, júri. Boa noite, alunos da FPV. Meu nome é Ian Dalben e nós iremos falar hoje sobre o caso Clésio Alves de Almeida, Kelé. E nós devemos julgar ele por homicídio qualificado, artigo 121, inciso 2, parágrafo 1 e 4 do Código Penal. Vamos começar, antes de falar o fato, o que aconteceu, vamos falar um pouco, conhecer um pouco sobre Clésio, o Kelé. Conhecido como Kelé, brasileiro, solteiro, sem acusação, ocupação conhecida, nascido em 2 de novembro de 1993, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, filho de Cláudio Eustáquio de Almeida e Sueli Alves de Almeida, que reside na rua Morro Vermelho, número 86, bairro São Caetano, em Contagem, com a vasta ficha criminal, onde eles obtêm tráfico de drogas, artigo 33, homicídio, artigo 121, organização criminosa e associação criminosa, porte ilegal de arma, artigo 14, posse ilegal de arma, artigo 12, e associação à narcotraficância, artigo 35, infração penal. Queria acusar ele pelos esses artigos citados, e enfatizando que Clésio Alves de Almeida era conhecido pela disputa de droga no bairro Morro Vermelho e nos bairros adjacentes, como dito pelo policial Flávio na página 469, o que ele fala: por ser braço direito de Sara Carolina da Silva, conhecida como Carolzinha ou Carolzinha do Funk, uma menina com apenas começou a sua vida na carreira do crime com 14 anos de idade, com vários homicídios, comandando praticamente uma região toda de Betim. Ele é o braço direito dela, que liderava a organização toda do tráfico de droga até os fins do seu dia. Logo após a morte de Carolzinha, Clésio assumiu todo o comando do tráfico de drogas da região, tomando decisões relacionadas a acertos de contas, ceifando a vida de Thaleson Henrique Torres da Silva, na sua posição, na informação que ele estaria vendendo drogas para rivais no bairro São Luís. E assim impedimos a condenação de Clésio Alves de Almeida por, no mínimo, ter dificultado a defesa ao ofendido. Vou passar a palavra para nós seguirmos uma linha de raciocínio lógico. Doutor Elisa. Boa noite a todos, meu nome é Isabelle.
vou contar um pouco do que aconteceu no dia 1º de julho de 2016. O dia em que Thaleson Henrique Torres da Silva teve sua vida ceifada, arrancada por Clésio Alves de Almeida. O mesmo que tirou dele a possibilidade e a chance de ter um futuro, de ter uma vida. Relatos do pai da vítima, Evandro das Graças Torres, nos diz que o acusado, no mesmo dia, a última visita feita por ele foi a sua filha, de apenas 1 ano de idade. O mesmo relata que ele estava em um ponto de ônibus próximo à lojinha, o local do homicídio, onde ele já tinha visto que o carro usado no homicídio já tinha sido visto nas redondezas, onde estavam se certificando de que a vítima estava ou não no local desejado pelo réu. Sabe, logo após Thaleson Henrique Torres chegar a tal lojinha, o carro voltou novamente, parou na parte de cima da rua, onde Clésio Alves de Almeida desceu rente ao muro da escola e simplesmente adentrou-se à lojinha e começou a efetuar disparos, onde o pai, na esquina de baixo, no segundo disparo, foi de encontro ao som que estava vindo. E lá se deparou correndo até ele com Kelé, que já era conhecido no bairro, segurando em sua cintura seu telefone, onde o réu, provavelmente, pensamos nós, deveria ter pensado que estava armado, onde teve a opção, onde teve a escolha de fugir. Assim eu passo a palavra para a defesa. A defesa, então, tem o prazo de 5 minutos para suas considerações iniciais. Boa noite, Silvio. Boa noite, Ju. Boa noite a todos aqui presentes. Eu vou reforçar como a acusação falou, né? Como consta no inquérito policial, que do dia 1º de julho de 2016, por volta de 1h47 da tarde, no bairro Industrial São Luís, no município de Contagem, Thaleson Henrique Torres Silva foi alvo de diversos disparos de arma de fogo, vindo posteriormente obtido Clésio Alves de Almeida, acunhado como Kelé, solteiro, brasileiro, residente do aglomerado Morro Vermelho, bairro São Caetano, Contagem, foi acusado de ter efetuado tais disparos contra Thaleson Henrique, com uma arma de fogo calibre 38. Meu cliente Clésio Alves de Almeida tem por reputação a liderança das ações do narcotráfico sediadas no aglomerado Morro Vermelho, que se difundem em bairros inclusivos e aglomerados, Morro Vermelho, que se difundem em outros bairros, inclusive São Caetano e Industrial São Luís. Porém, meu cliente Clésio esclarece que seu envolvimento com o tráfico de drogas ficou no passado. Assim eu passo a palavra para o meu colega. Boa noite, Graça. Como eu estava dizendo, em 2012, meu cliente foi preso. E assim depois foi solto. Depois que ele foi solto em 2012, ele teve um trabalho lícito, onde tinha carteira assinada, e ele também ele morava no bairro São Caetano, no Aglomerado Vermelho. Todos sabem que o bairro do Aglomerado Vermelho ele é muito conhecido como tráfico de droga. Só que depois o meu cliente ficou totalmente arrependido, e ele não entrou mais no tráfico, e não teve hora nenhuma. Todas as abordagens policiais que teve contra ele não foi achado nenhum tipo de droga. E também a construção familiar. Ele também estava com a família, ele estava com seus filhos e esqueceu todos os tipos de passados que ele estava julgando antes, e não teve mais nenhum passado que ele deve estar tendo depois que foi preso. E ele já estava pago, ele já pagou a sua conduta e estava totalmente limpo. E agora eu passo a minha palavra. Passo a palavra para a acusação. Então, nós encerramos a apresentação inicial. Agora vamos passar à fase dos debates. São 4 rodadas em que a acusação e a defesa poderão falar, cada uma por 3 minutos. Certo? Então, vamos começar com a acusação. 3 minutos. Vamos lá. Novamente, para melhor esclarecer os fatos, nós fizemos alguns mapas para melhor entender.
como o fato aconteceu. Aqui estava o ponto de ônibus, como foi narrado pela doutora Isabel. Pelo depoimento do pai, o que aconteceu? Fiat Punto, como depoimento, fala, ele passou em frente ao posto, onde a câmera pegou os 3 indivíduos no Fiat Punto. Ele passou pela Rua Piche, Avenida Imbiruçu, e deu a volta pela Rua Vitória para passar na Rua Ingá, porque ela é contramão para subir. Certo? Então, eles desceram a rua novamente para ver se Thalisson estava lá. Viram que Thalisson estava lá, o que eles fizeram? Deram outra volta na Rua Vitória e pararam na Rua Barra Feliz. Isso. Onde já é o local próprio para a rota de fuga. Onde já pega via expressa. O que aconteceu agora? Essa é a vista do Kelé e do Kevin. Onde Kevin, menor de idade, citado comparsa de Kelé, o que tinha a vista, né? A vista para a lojinha onde aconteceu o fato e onde o motorista do ponto estava. Essa é a vista dele. Então, o que aconteceu? Kelé, pelo pai, como o pai de Thalisson viu passando o Kelé aqui, falou, ó, Kelé passando aqui, por quê? Porque Kelé já tem uma... Todo mundo do bairro já conhece Kelé. Passou uma vez, passou 2 vezes, e por coincidência, né? Por que pai, ou a vista do pai do Kelé? Porque esse aqui, ó, essa vista aqui... Protesto. Como consta nos autos, o pai não conhecia Clécio de vista. Como ele pode enxergar que Clécio estava ali? Clécio era conhecido nas redondezas por todo mundo. Se você nunca viu o acusado, como você pode saber quem ele era? Eles eram amigos e protestam. Provavelmente Onde consta que ele é amigo? Onde consta que ele é amigo? onde consta que não é. Onde você não é? Não, onde consta? Rapaz, está com acusação. A senhora não é Espera juiz. seu A momento. senhora não é juiz. O advogado também tem direito de processar. Vou restituir 30 segundos na fala da acusação. Olha que coincidência. A arma que foi usada no homicídio era uma 38, que tem capacidade para 6 disparos. Foi encontrado mais 2 balas intactas do lado do corpo, perto do corpo de Thalisson Henrique Torres. Quantas pessoas mesmo que estavam em companhia de Thalisson Torres? Não seriam 2 pessoas? Maria José e Maria das Graças, sua mãe e sua avó? Esse horário, no horário de 1h47 da tarde, o horário que toda a escola, todo o pessoal da escola já teria entrado e a rua deveria estar vazia, ou seja, sem provas e sem mais ninguém que visse o fato. Essas 2 balas a mais constam nos autos da perícia intactas. Não seria muita coincidência? Essas 2 balas não seria para essas 2 outras pessoas que estavam acompanhando e viram o fato? Doutora, obrigado. Pode encerrar. Boa noite a todos, boa noite, jurados. Saindo um pouco da imaginação, ao que não tem nos inquéritos, que não acontece, por imaginação. Primeiro que não tem câmera, o próprio Clésio pediu para que fosse pegada as câmeras da escola e não aconteceu. As câmeras, não tem. Outra coisa é... Protesto! A câmera do posto de gasolina viu o ponto com três indivíduos E o dentro. Clésio? Nossa, tem E o 2 Clésio? pessoas, né? Porque 3 pessoas Não, são é, carro, conhecidos Se a nossa imaginação pode ser assim, essa também pode ter que não é. Não, mas a senhora Olha tem a um tudo de acusar. Olha a senhora criminal. Olha a ficha criminal desse bandido, assassino, traficante, como você fala que ele não é. Eu te falo a mesma Como coisa. faz a senhora Eu te falo fala a isso? mesma coisa. Licença, de novo. Eu também eu falei. É como conta nos autos também, o próprio pai do Kelé, ele diz que a mãe foi acusada do Kelé e a mãe diz que nunca viu Kelé, nunca viu Kelé. Kevin, você não leu não? Tô Kevin. continuando, prosseguindo Deixa aqui eu nos mostrar aqui o autos. processo da Kevin. Só um minutinho, por favor. Você tá lendo o processo? É o Kevin, se isso aqui fosse teatro, nós estávamos no lugar Não, certo. vamos. Se você tivesse lido o processo, você não precisava estar mentindo na frente. Você tem 5 nomes, fala o nome
Não quer, não falar, quer. por favor, tem educação. É o desespero que está errado. Não, É continuar prosseguindo sem educação. Primeiro você tem que conhecer os Sem personagens do educação. Parou, papai? Eu vou restituir mais 30 segundos na fala da defesa. E peço que a senhora não intervenha se não tiver uma parte razoável para ser feita. Eu vou para algo mais simples, então, para acabar com esses 30 segundos. Dia 1/6, começou há 10 dias antes do inverno, e como todo mundo sabe, no inverno todo mundo sai com uma blusa de frio. Nos autos dizem que o pai viu Clésio, com a blusa preta, com o moletom preto, saiu correndo para ir para não sei aonde, para o carro. É certo, errado? E nisso, no inverno, ele disse que quando chegou em casa, que não era a casa de Kelé fala, não é a minha casa, eu não conheço quem mora lá, estavam as roupas que ele viu com Kelé. Quem aqui não tem uma blusa preta? Quem aqui, na correria, pega as suas roupas e joga em cima de uma cama? Não era a roupa de Kelé, não era Kelé. Não tem como a gente julgar sendo Kelé, sendo que ninguém viu ele, não sabe quem é, não viu com a roupa, e não era a roupa de Kelé que estava jogada em uma cama que não era da casa dele. É só isso que eu quero falar, tive que falar com o Rino por causa da falta de educação, mas passo para a palavra. Agora o Ministério Público tem 3 minutos para a réplica. Boa noite, juiz. Boa noite, senhor jurado. Meu nome é Cristiane. O réu, Clésio, esse assassino, ceifou a vida de Thaleson Henrique no dia 1/7/2016, por volta das 1h47 da tarde. Esse assassino diz ser trabalhador e pai de família, mas tem uma vasta, extensa ficha criminal que está comprovado por boletins de ocorrências. Senhores jurados, se vocês quiserem dar uma olhada na ficha criminal do senhor Clésio, fiquem à vontade. Está sendo investigado por 2 homicídios, 7 envolvimentos em tráfico de drogas, 3 porte ilegal de arma, disparo contra a polícia, ameaça. Esse bandido, como meu amigo falou, parou na vida do crime em 2012. Mas dia 2/1/2013 entrou na casa da senhora Silvana Ferreira pedindo proteção, dizendo ser dono do morro. Como é que ele faz isso? Não contente, ele atirou o disparo, geralmente foi no portão da senhora Silvana, porque não ajudou. Ele é considerado por alta periculosidade pela polícia, ameaça e agressão. Esse bandido, aqui está o atestado, dele, tirou. Se ele é pai de família, por que ele está constando aqui a vida criminal dele? Ele ceifou a vida de Thaleson, sim, deve ser condenado. Passa a palavra. Bom, agora nós vamos passar para a segunda rodada de debates. A fala inicial é da defesa, 3 minutos. Boa noite, juiz. Boa noite, jurados. Boa noite, alunos. Vou tentar explicar melhor para vocês o que nós estamos julgando aqui, porque eu acho que ficou assim, não ficou claro. Dia 1º de junho de 2016, ocorre um assassinato. Três testemunhas oculares, uma delas, Evandro, afirma ter visto um carro passando com 3 indivíduos. Ele diz no seu depoimento que não viu quem era, mas tem certeza que era Kelé. Como nós podemos afirmar, ter certeza de algo que nós não vimos? Logo depois, ele afirma estar numa esquina abaixo da birosca, onde era o comércio da família. E então, onde ele afirma que Kelé vai até a birosca e dispara 2 tiros. No seu depoimento, ele diz que, apesar de não ter visto quem atirou, ele tem certeza que era Kelé. Ou seja, ele não viu nada, mas ele tem certeza que era Kelé. Kelé, meu cliente, Clésio, acusado hoje, ele está sendo acusado pelo crime que não foi ele que cometeu, pois nem lá ele estava. Ele estava na casa dele. Protesto. Como eu estava dizendo, ele estava na casa dele.
Ele morava sozinho, então não tinha como Protesto. ele estar. Como ela pode comprovar o réu Clésio que estava na casa mesmo sozinho? Tem alguém que pode falar como Como a senhora comprova que sozinho? ele não estava? E como é que você pode provar que estava? É, Foi posso você que continuar? julga, senhora. Você que condena. Eu Mas ela defendo. acabou Eu acabou de Eu falar. defendo. Eu tava lá, ela acabou de afirmar, Lei. Cadê a prova? O senhor não... Quem afirmou foi ela. Ela tá tirando o meu tempo. Das 3 testemunhas, o engraçado desse ocorrido é que das 3 testemunhas, a única que sabe que é o Kelé foi a que não estava no estabelecimento. A mãe do Thalisson e a avó do Thalisson estavam sentadas. A mãe de um lado, a avó de outro e Thalisson logo atrás. Estavam a contar moedas. Segundo os relatos dos 3 depoimentos, o assassino chegou nessa direção e atirou de frente para as 2 testemunhas que estavam aqui. Como as 2 testemunhas que estavam aqui não viram quem era, não conheciam a pessoa, mas o Evandro, o senhor Evandro, que estava do outro lado, que não estava no estabelecimento, deixando bem claro que ele não estava lá, ele estava no outro quarteirão da esquina, como foi mostrado pelos meus colegas aqui, fico grata pela ajuda que vocês me deram. Então, como nós podemos excluir 2 testemunhas oculares e nos embasarmos na acusação do meu cliente por uma testemunha que nem estava no local na hora? Doutora, pode iniciar. Obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Ítalo Barbosa. Bom, antes de prosseguirmos a condenação, precisamos entender e conhecer este réu, este infeliz, o qual possui uma extensa ficha criminal. Eu vou proferir aqui algumas passagens pela polícia que ele possui. 31/10/2010, tráfico de drogas aos 16 anos. 26/1/2011, tráfico de drogas aos 17 anos. 7/4/2011, aos 17 anos, porte ilegal de arma. Protesto, a gente está falando do homicídio que aconteceu dia 1º de julho de 2016. Mas é desse homicídio que a gente está Não, falando. eu faço... Porte de arma, Quem tem outro julgamento? Você está Quem tem outro julgamento aqui? Você está fazendo uma redebate do que eu falei. Você Até a está data do totalmente homicídio, fora. até a data do homicídio, ele não possui nem 3, nem 4, mas 15 passagens Ainda pela foi polícia. você que falou que foi 2 x para denunciar. 15 passagens pela Quer? polícia. Eu falei dois dias. Ele alega veemente, Foram 6 dias regressa do denunciado. Não entendi. conforme o representante da defesa, Vitor, ele alega veemente que participou do crime. Falo para onde eu quiser. Ele afirmou veemente que participou do tráfico de drogas somente até 2012. Porém, na data de 2/1/2013, ele invade a casa da senhora Silvana, uma mera moradora do bairro. Protesto, meritíssimo. Tem nenhuma prova que contradiz isso falando que ele estava participando disso. Tem um boletim de só a mulher ocorrência que falou, só tem a palavra da mulher, tem nenhuma coisa que e os prova tiros isso. disparados. Ele foi indiciado. Quem disse Eu que não foi ele posso que atirou? Ele foi indiciado. Ele foi liberado. liberado. Isso, eu te pergunto. O senhor está acompanhando errado, né? Pode prosseguir. Na data, ele invade a casa da senhora Silvana, estando vestido com um colete à prova de balas, portando em sua cintura uma arma de fogo, prolatando ameaças a essa senhora. Após isso, ele efetua diversos disparos no seu portão. E na data de 18/2/2013, após 2012, que fique claro, ele foi preso novamente por tráfico de drogas. Na data de 8 de março de 2015, ele cometeu uma tentativa de homicídio contra o senhor Glauber Michael, onde efetuou disparos, porém o crime não se consumou por circunstâncias alheias. Foi inocentado. Exato.
Prossiga, por favor, seja claro. Senhores jurados, inocentado não. Ele foi acusado, Não, ele foi Vamos preso. lá. Ele não Esse foi caralho também pode ser inocentado. Olha, Eu tô fazendo a mesma coisa que a senhora advogada fez quando o Rodrigo foi falar. Mostra Aqui é pra ele, promotoria. ele é Podemos prosseguir nossa linha de raciocínio? Aqui é promotoria, acusação e defesa. Sério? Jura? Obrigado. Aqui na advocacia. Cezinha para nós o quadro, por favor. Senhores jurados, ele disse que participou do crime somente até 2012. Reparem esta folha. Uma vez amassada, ela retorna o que ela era antes? Podemos comparar isso com o passado de Clésio? Qual credibilidade devemos dar ao depoimento desse mentiroso, o qual prolatou que participou de crimes até 2012, mas após 2012 ele tem 11 passagens pela polícia? Qual credibilidade nós demos a essa folha após a massagem? Doutor, para encerrar. Peço que reflitam e agradeço a todos. Primeiramente, eu queria pedir desculpa por essa bagunça aqui, né? Porque eu acho que, assim, nós estamos aqui num trabalho sério, eu acho que, assim... Mas, enfim, continuando, como os jurados viram, eles não estão falando nada sobre o caso, eles estão indo lá atrás, sobre casos que ele já foi julgado, já foi inocentado, ou então até mesmo a prisão dele em 2012, isso já é passado, já aconteceu. Já que eles não responderam nada sobre o que eu falei, eu vou responder um pouquinho sobre o que ele falou, já que nós não acreditamos na ressocialização. Por que nós prendemos eles então? Não é melhor só dar um tiro na cabeça? Se não vale nada prender, se não vale nada acreditar que a pessoa pode ser melhor depois que ela sair, o que adianta? Voltando na minha linha de argumentação que eu iniciei, que eles não conseguiram sustentar, o nosso depoente, que foi o único que viu o Kelé, como eu estava dizendo, o senhor Evandro, pai de Thaleson, ele não é um senhor cidadão, pai de família. Na data de 27/9/2017, ele foi instaurado um processo contra o senhor Evandro, onde ele é acusado de matar o Kevin, que é o mesmo que ele alega que estava liderando o tráfico junto com o Kelé. Então, a única testemunha que nós temos é acusada também. Eu tenho aqui, ó, o Regis, vou mostrar para os jurados, peço que passem, por favor. A única testemunha que nós temos que diz ter visto que Kelé também é envolvido com tráfico. Também está envolvido com tráfico. Ou seja, nós não podemos levar em consideração a privação da liberdade do meu cliente por um único depoimento que consta adrenalina, porque, segundo ele corre em direção aos disparos. Já que o Ministério Público faz questão de colocar o que nós pensamos, então eu também vou falar o que nós pensamos. Por que não seria uma arma no lugar do celular? Vocês acham mesmo que o assassino armado iria correr de um idoso, praticamente, que estava correndo com a mão no bolso? Nós não podemos levar em consideração a privação da liberdade de uma vida por conta de um depoimento sem fundamento, sem base, e declaro de novo que nós não podemos deixar de considerar o depoimento das duas testemunhas que estavam do lado na hora dos disparos e nos embasar somente no testemunho de uma pessoa talvez não confiável. Doutora, para
Boa noite. Primeiro, eu gostaria de responder à doutora sobre a posição das cadeiras. No depoimento da mãe, ela alega que estava na porta de frente da loja, sentido na porta, sentada de frente da porta, sentido rua. Ela não fala que estava do lado de dentro nem do lado de fora. Aqui comprovam as fotos da cadeira virada para a porta, tá bom? Segundo, eu gostaria de também afirmar que o acusado aqui é o Clésio, não o senhor Evandro. E se o porquê, se ele pudesse estar armado ou não, gostaria que me apresentassem um registro de porte, comprovando se ele tinha um registro ou não de porte de arma. Outra coisa, o Kelé, ele diz que ele ficou sabendo através do Facebook da morte de Thalisson. E na audiência, em juízo, ele disse que ficou sabendo que ele estava jogando bola na hora do futebol, na hora do crime, que ele ficou sabendo por duas senhoras e não pelo Facebook. E também ele entra em contradição sobre o apelido. No primeiro depoimento, ele afirma que o vulgo Kelé rolava muito no bairro, por isso tudo que acontecia era associado a ele. Por que era associado a ele? Porque o vulgo Kelé era associado a ele. Em depoimento em juízo, ele afirma que nunca ouviu esse apelido, nunca ouviu, que não conhece nenhum Kelé no bairro. Se não fosse um apelido do crime, por que o medo? Por que essa contradição? E sobre o que ela disse sobre o Kevin ou o Clésio, quem liderava era o Clésio, não o Kevin. Qual constatação você tem sobre isso? Porque para ser O considerado tráfico de drogas, você tem que ter a O BO da apreensão. Silvana gerou o quê? O BO da Silvana, ela testemunha dizendo que no momento da ameaça, ele gritava para todo mundo ouvir que era chefe do E a tráfico. investigação? O que ocorreu sobre isso? E a investigação? O sargento Saldanha falou O que ocorreu, que o eu Pelé, respondo a pergunta. depois da morte Ocorreu da que ele foi Carolzinha, inocentado, senhor. Você mesmo falou isso sobre o crime da Silvana, sim. O sargento Saldanha testemunhou, disse que Kelé andou de motocicleta pelo bairro aglomerado Morro Vermelho, falando para todo mundo que era o novo dono do Aboco, o chefe do morro. Se o sargento Saldanha vai mentir em depoimento, vamos favorecer um sargento da polícia? Pela extensa ficha criminal, né? Acho que não há o que se duvidar. Se quisesse favorecer o sargento da polícia, então a palavra dele